tudo bem, o indicador não está não conforme. Isso. Vocês estão seguindo a regra. Fora da auditoria aqui, entre nós, parece fazer muito sentido, né? Porque vocês passaram o ano inteiro abaixo da meta. O ano inteiro com resultados indesejáveis. Em nenhum momento vocês sinalizaram, e num passe de mágica, vocês não fizeram nenhuma correção, e num passe de mágica, em dezembro, tiveram um super resultado. Olá, tudo bem? Esse é o QualiTalks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. E o tema dessa temporada é causos de auditoria. Histórias que eu vivi durante as auditorias e que lições elas podem nos ensinar sobre a gestão da qualidade. É isso aí, então vamos ao causo de hoje. Com um tema caro à qualidade, Ivan Gonçalves, indicadores. Já ouvi falar de gente entendida, não foi você, foi com outros profissionais, que falaram que a qualidade, os profissionais da qualidade têm dificuldade de trabalhar com indicadores. Claro, quando a gente olha para a qualidade, ela coleta muitos indicadores de outras áreas. Por exemplo, as não conformidades, né, acontecem lá nos setores, enfim. Existe uma dificuldade de trabalhar, de coletar, de mensurar esses indicadores. No entanto, é papel da qualidade também gerenciar esses indicadores. E aí, quero entender de você como você tem observado, né, a lida com indicadores dentro das organizações em auditorias. Existe dificuldade? Esse é um assunto bem relevante para a gestão da qualidade, porque se você não se apropria de ferramentas para medir, você não sabe se o teu sistema está indo bem ou não. E eu quero aproveitar um gancho, falando um pouquinho da norma, tecnicamente falando, existe uma relação muito grande entre o 441C da norma, que fala que os processos do sistema de gestão da qualidade precisam ter indicadores. Então, quando eu estou falando da seção 4, estou falando e se eu correlacionar ao PDCA, ao planejamento do sistema de gestão da qualidade, então, é lá no 441C, para os processos que eu defini para o meu sistema de gestão da qualidade, que eu vou dizer, que eu vou definir quais são os indicadores que eu vou usar para avaliar se aquele processo está acontecendo bem. Nesse requisito, 441C, eu defino quais são. Eu não cobro nesse momento os resultados. Sim. Os resultados eu cobro onde? No 9.1, né? Monitoramento, medição, análise e avaliação. E aí eu passo a responder a tua pergunta. A grande dificuldade hoje, eu diria, não é em definir indicadores em quantidade. Porque as empresas até são exageradas muitas vezes, querem medir tudo. Mas o problema não é só a medição. O problema é o que fazer quando um resultado não alcança a sua meta, ou o que fazer quando esse indicador não te traz informação relevante. É um indicador, vamos lá, para inglês ver. Sim. Então, essa é a grande dificuldade. Já tive a oportunidade, aliás, todas as auditorias eu tenho a oportunidade de ver acontecendo a gestão de indicadores, muitas vezes indicadores que não trazem resultado interessante para a empresa, ou não trazem informação que precisa ser ou que pode ser trabalhada. E, obviamente, como auditor, não sou eu que vou dizer o que precisa medir. Sim. Mas a pergunta que normalmente eu faço para deixar uma semente de reflexão vem cá, o que esse indicador está trazendo de importante para vocês? E aí normalmente vem aquela pergunta que parece que impacta, né? Isso aqui eu não sei, não, isso aqui foi uma definição da diretoria, etc. Então, eu sempre estimulo as pessoas a fazer uma análise crítica com relação àquilo que elas estão medindo. Muitas vezes são medidores, são indicadores
irrelevantes para o sistema de gestão da qualidade. Certo, mas de acordo com a norma, por exemplo, se eu definir uma meta tal para um indicador e eu não estiver, né, chegando, batendo aquela meta, eu preciso gerenciar esse indicador, né? Eu preciso tomar alguma ação, né? Isso a norma diz? O 9.1 ele tem dois aspectos importantes. Um é com relação a monitoramento e medição. A gente não se atenta para os títulos, né? Eu vou monitorar e medir. E outro, análise e avaliação. Eu vou analisar aquele resultado, vou comparar com a minha meta e vou avaliar, vou implementar alguma ação. Mas o requisito 9.1 ele traz a frequência de coleta, Sim. frequência de monitoramento e medição e a frequência de análise e avaliação. Então, se eu digo que um indicador, eu faço a coleta mensal e eu preciso analisar mensalmente, todo mês, toda vez que um indicador não alcançar uma meta naquele mês, eu preciso tomar uma ação. Se eu digo que eu faço a coleta mensal e eu faço a minha análise semestral, eu necessariamente só preciso tomar uma ação mais incisiva, uma ação corretiva, ao longo do semestre, quando o composto, né, a composição do meu semestre não tiver alcançado a minha meta. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes tem auditores que olham um requisito que passa o ano inteiro fora da meta, não alcançando o resultado, e ele já quer apontar uma não conformidade porque o auditado diz, não, nós não estamos fazendo nada. Né? Então tem que entender o que a organização definiu com relação à frequência de coleta de dados, de monitoramento e medição, e em que momento, né, com que frequência ela vai fazer análise e tomar uma ação com base nesses resultados. Então temos que ter esse cuidado. A ação, né, seria pós-análise. A organização define como ela quer quando vai se dar essa análise, mas se o indicador for constatado abaixo da meta estabelecida, né, o auditor vai lá para observar se ela agiu quando ela definiu o que precisava. É isso? Considerando a frequência de análise. Tá, não. Aí eu posso, se eu digo para você que eu vou fazer a análise do meu indicador num semestre e fevereiro deu fora, eu posso até ter uma correção, posso até ter uma disposição imediata, um comentário, etc. Mas necessariamente eu não preciso implementar uma ação corretiva, porque o resultado de fevereiro é parcial, é uma parte do meu semestre. Eu preciso ver o comportamento de janeiro, eu preciso ver março, abril, maio e junho. E nesse composto aí, eu preciso verificar qual é o meu resultado do semestre e aí sim comparar com a meta. Se ficar abaixo da meta, eu preciso aí analisar a causa raiz e tomar uma ação corretiva mais assertiva aí. Entendi. Minha última pergunta, né, antes de eu te pedir o caso de hoje, né? Por exemplo, a organização mediu esse indicador, ela tinha ali definiu certo momento para fazer a análise, mas após essa análise, né, em que foi constatado que esse indicador estava abaixo da meta, ela não sentiu necessidade, ela avaliou que ela não precisava fazer uma ação corretiva, porque aquele indicador não era tão relevante. Aí eu até retorno um pouquinho para a tua primeira pergunta, tua primeira resposta, em que tu falasse, muita empresa está monitorando, está levantando indicador que às vezes nem é tão relevante assim para a operação dela. Esse tipo de coisa acontece de tipo, após uma avaliação, a empresa falar, não, eu não vou fazer nada, vou deixar isso aqui do jeito que está, porque mexer nisso agora, né, não vai me trazer nenhum benefício. Isso pode acontecer ou eu estou fazendo uma pergunta muito fora? Não, acontece. E se ela tem essa conduta de não tomar uma ação corretiva, a partir de um resultado dentro da frequência de análise que ela definiu. Fez tudo certo. Ela só não fez ela ação não corretiva. vai tomar nenhuma ação porque ela descobriu que o indicador não é relevante.
aí ela vai ser alvo de uma não conformidade. Vai? Porque ela está descumprindo um requisito da norma, lá no 9.1, que diz que a frequência de monitoramento e análise tem que, se for estabelecida, ela tem que seguir a regra. O que ela pode fazer é, depois de tratar, fazer uma análise crítica e no ano seguinte tirar o indicador. Olha, esse indicador realmente não faz sentido, a gente está aqui gerando informação desnecessária, paramos de monitorar, não tem problema nenhum. Mas enquanto ele é válido, enquanto ele é caracterizado como um indicador que faz parte do sistema, as regras que estão estabelecidas para os indicadores, elas precisam ser seguidas. Se não são seguidas, a organização corre o risco de ter uma não conformidade apontada no requisito. Ou seja, se você disse que ia monitorar aquele indicador de tanto e tanto tempo, que ia avaliar de tanto e tanto tempo, se ele está abaixo da meta, você tem que agir, não importa se você pós-análise considere que ele gerenciá-lo já não é relevante. Respeitadas as condições de coleta e de análise, se ele estiver fora, dentro do período de análise, há necessidade de uma ação corretiva. Entendi. E agora vamos ao caso. Temos alguma história de auditoria em que você tenha notado algum tipo de discrepância em relação ao gerenciamento de indicadores nesse sentido? Tua pergunta foi ótima. Sim, obviamente, e é uma discrepância, mas eu não pude apontar uma não conformidade num indicador que media o nível de exportação da empresa, e era um indicador que ele era da área de exportação dessa empresa, e ele tinha a característica de ser coletado mensalmente e a análise anual. Então, só no final do ano eles avaliavam o resultado inteiro do ano. E aí o ano inteiro, janeiro, fevereiro, março, o indicador quase alcançava a meta. Então, ficava muito próximo da meta. Então, o sentido lá era quanto melhor o resultado, quanto maior o resultado, melhor. Então, ele ficava um pouquinho abaixo da meta estipulada. E o ano inteiro, janeiro, fevereiro, março, até novembro, ficava abaixo da meta. Em dezembro, surpreendentemente, o resultado ficou muito acima da meta. E essa distância entre a meta e o resultado de dezembro, esse gap, compensou o resto do ano. E aí, eu perguntei assim, poxa, pro auditado, né? Vem cá, interessante, né? Tudo bem, você está respeitando a tua frequência de coleta, estou vendo aqui que o resultado do ano superou a meta, mas tudo bem, o indicador não está não conforme. Isso. Vocês estão seguindo a regra. Fora da auditoria aqui, entre nós, parece fazer muito sentido, né? Porque vocês passaram o ano inteiro abaixo da meta, o ano inteiro com resultados indesejáveis. Em nenhum momento vocês sinalizaram, e num passe de mágica, vocês não fizeram nenhuma correção, e num passe de mágica, em dezembro, tiveram um super resultado. Tudo bem, caracterizava uma sazonalidade, mas eu falei assim, mas esse indicador fica legal aos olhos de quem vê de fora. Você concorda? Aí ele falou assim, estão em auditoria? Eu falei, não, o auditor saiu para tomar um café. Aí ele falou assim, esse indicador não está legal, a gente já está pensando em mudar e tal. Eu falei, cara, porque vocês têm vários indicadores que são relevantes e esse me parece aí que é um indicador que pode ser de monitoramento, mas não te estimula uma gestão. Você passou o ano inteiro com resultados ruins abaixo e vocês não evidenciaram nenhuma ação, né? Então, dá uma pensada nisso. Não, nós estamos já analisando aí, agora nós estamos na fase de rever os indicadores e nós vamos ver se nós tiramos esse indicador ou se nós mudamos aí. Então, é um exemplo claro, a discrepância, né? Passo o ano inteiro com resultados ruins, não faço nada, mas a norma dentro da frequência de análise permite, né? E aí cabe ao auditor comentar. Eu diria assim, cabe auditar, né? A gente está auditando, mas nesse caso eu fiz um comentário porque fica aquela
aquela sensação de que esse indicador não está ajudando a organização, né? Então, indicadores precisam estimular a organização a ir mais longe. E aí a gente tem que cuidar, que é um grande ponto, cuidar com o excesso de indicadores também. Tive numa empresa que falou que tinha 80 indicadores, a pessoa se sentiu orgulhosa, tem 80 indicadores. A gente tem que cuidar que não é só ter o indicador, né? A gente tem que monitorar, tem que seguir a frequência de coleta, a frequência de análise. Quando o resultado está abaixo da meta, eu preciso, entende-se como uma não conformidade, aí eu correlaciono ao 10-2-1 da norma, eu tenho que analisar, tenho que identificar, tenho que analisar a causa raiz, tenho que montar um plano de ação, tenho que implementar o plano de ação, tenho que verificar a eficácia da ação, tenho que atualizar riscos, tenho que atualizar mudanças. Então, não é ter indicadores. Por isso que tratar esse requisito aí de maneira otimizada, com bastante serenidade, é importante para a organização, porque aí ela não fica refém de ficar preenchendo planilha ou software, né? Para auditor ver, né? O sistema de gestão da qualidade, eu costumo falar que é para a organização, é para o auditado, é o auditado que vive aquilo. O auditor está ali naquele dia, olha e vai embora, no outro dia ele não sabe nem o que viu, está em outra empresa. Então, por que você vai ficar refém de algo, né, que você quer mostrar para o auditor num dia no ano, ou em 2 dias no ano, e aí você passa o resto do ano sofrendo com o auditor, com o indicador, porque ele precisa ser preenchido. Sim, é uma complicação, às vezes a organização ela acaba se complicando, porque, por exemplo, se o objetivo dela é aumentar a satisfação dos clientes, ela pode ter N indicadores, por exemplo, revenda, né, renovação de contrato, NPS, ela pode ter vários indicadores. Um indicador desses abaixo da meta não significa que ela não aumentou a satisfação dos seus clientes, mas aí ela vai ter que gerar todo um trabalho para gerenciar aquele indicador e que não necessariamente vai se refletir no resultado final. Não, exato. Né? Então ela tem que ver, né, como vai fazer isso. E você tocou num ponto importante, né? Normalmente a gestão da qualidade, o gestor da qualidade, ele não é responsável pela gestão do indicador em si, mas ele é responsável por assegurar dentro do papel, se a gente pegar lá o 5.3 da norma, né? Responsabilidades e autoridades organizacionais, ele é responsável por assegurar que os processos funcionem. Então, ele tem que estar de olho no gestor do processo. Olá, Adriana, como é que está teu indicador? Está atualizado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é um grande argumento para a sistematização das empresas, né, com relação à gestão da qualidade. Porque se eu tenho isso no Excel, aí eu tenho que ficar perguntando, Adriana, como é que está aí? Me manda aqui teu Excel para eu dar uma olhada como é que está, se não está. Quando com sistemas informatizados você já tem essa informação como gestor do SGQ, você já pode verificar se o processo está funcionando bem, se não está. Ô Adriana, vem cá, está atrasado aí, coleta essa informação, que está com alguma dificuldade, posso te orientar, posso te ajudar. Então o papel do RD, ele se torna muito mais complexo e muito mais pesado quando eu tenho um excesso, uma abundância de indicadores e gestores, além disso, com gestores descompromissados, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, esses indicadores aqui, por isso que construção de sistemas de gestão da qualidade, você tem que perguntar para o dono do processo, escuta, o que é importante você medir? O que é importante para você? O que é importante para você assegurar a qualidade daquilo que você está entregando? Esse indicador aqui que você tem, não, esse aqui não vai, então vamos tirar. Mas pode? Pode tirar, você pode, você define. Tem que mudar lá no planejamento, 441C, você tem que fazer, né, o cara crachá, né? Você tem um processo, está lá o processo. E você diz que esses indicadores aqui são para esse processo, lá no 9.1, quando o auditor pedir, você vai ter que ter evidência para aqueles mesmos indicadores. Sim. Então, a profusão de indicadores associada a lideranças descompromissadas ou sem conscientização da gestão dos indicadores é o prato perfeito para uma não conformidade ou para uma dificuldade na gestão do sistema de gestão da qualidade. Para finalizar esse caos, eu queria só fazer mais uma pergunta.
Retomando, inclusive, o caso que você contou ali da empresa que ela, né, estava vendo o indicador abaixo da meta ao longo do ano, né, mas, né, como a análise era anual, ela não tomou nenhuma medida de gerenciamento, uma ação imediata, enfim. No caso em que essa organização tivesse percebido que seria interessante para ela mudar essa meta, ela só poderia fazê-lo na hora da análise, digamos que seria no final do ano? Ou ela poderia mudar essa meta antes? O sistema é bem flexível. Você muda na hora que você quer. Como planejamento estratégico, eu posso revisar meu planejamento estratégico 3 meses depois? Posso. Essa flexibilidade que muitas vezes as organizações não entendem. Eu não vou fazer isso agora porque vou ter auditoria. Pois era a minha pergunta. O auditor não vai chegar, mas agora você mudou a meta, tá tudo bem. O auditor vai ver as regras que eram válidas até aquele período, se elas estão sendo seguidas. Houve aqui uma ruptura, uma mudança. Isso. Pronto, a partir daqui é outra metodologia. Ele vai, se tiver resultado, se tiver evidência, ele vai avaliar a metodologia a partir daquele ponto. Mas não precisa ficar esperando, eu vou ter auditoria em outubro, nós estamos em março, vou ter auditoria em outubro, não vai dar tempo de mudar, eu vou agora esperar outubro, depois de... Gente, mude, faça um bom planejamento de mudança, 6.3 da norma, né? Quais são os propósitos das mudanças, benefícios, resultados esperados, se fere a integridade do sistema de gestão da qualidade, se precisa recursos, se tem locação de responsabilidades ou realocação de responsabilidades e autoridades. Então, faça um bom planejamento de mudança e mude. Não precisa esperar a auditoria externa ou interna acontecer. Então, tá ótimo, então. Acho que encerramos esse caso de hoje, né? Demos caso encerrado. Ficamos por aqui, então. Caso você tenha um caso, um comentário para fazer sobre esse episódio, é só comentar aqui embaixo. Semana que vem tem mais causos chegando. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.